Hoje nós vamos analisar o sexto de 7 ais, 7 duras advertências que Jesus profere contra escribas e fariseus, que eram 2 grupos que faziam parte da elite religiosa do judaísmo do seu tempo. Palavras essas que foram motivadas pela oposição sofrida desde o início do ministério público de Jesus, mas que se intensificou nesta última semana, quando Cristo chegou a Jerusalém. No dia seguinte ele foi ao templo e então expulsou as pessoas que comercializavam ali, naquele local onde Cristo diz que deveria ser uma casa de oração, mas que havia se transformado em um esconderijo de ladrões. E aí então o capítulo 23, ele marca aqui o ápice da rejeição nacional, a rejeição de Israel a Jesus como Messias. Depois dessas palavras que Cristo aqui está pronunciando aos líderes do judaísmo, não haverá mais neutralidade em relação a Cristo. O povo que está ali presente, que está ouvindo tudo isso, ele terá que escolher. Ou eles ficarão do lado de Jesus nos próximos eventos que estão para acontecer nesta última semana, que antecede a crucificação e a ressurreição, ou eles terão que ficar ao lado do Messias. Nós já sabemos de que lado o povo ficará. Lembrando ainda que este sexto ai aqui, ele está intimamente ligado aos 2 anteriores, onde Jesus aqui está enfatizando a maior de todas as marcas destes homens, desses líderes religiosos, que é a hipocrisia. Eles possuem uma bela aparência por fora, mas internamente estão cheios de roubo e de glutonaria, conforme nós vimos na semana anterior. Então vejamos o que o texto tem a nos dizer hoje. Mateus 23, versos 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bondoso Pai, amado Senhor, nós pedimos a Ti a Tua direção, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós, para que a gente possa compreender o texto bíblico de maneira correta e de uma maneira que ele se torne relevante a nós hoje, em nossos dias. Que a gente não seja apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. E que a gente aprenda com o erro desses religiosos e o Senhor nos ajude a não cometê-lo também em nossas vidas. Sermos pessoas que aparentam um aspecto religioso, mas que por dentro permanecem mortos em seus delitos e pecados. Sabemos que a regeneração ela é produzida apenas pelo Espírito Santo, como uma obra inteiramente da graça do Senhor em nossas vidas. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos alcance com a Tua muita misericórdia, abra os nossos olhos para a verdade e nos ajude a viver de acordo com ela. Esse é o nosso pedido e nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, nesse sexto ai, Cristo aqui está comparando escribas e fariseus com sepulcros pintados de branco. Jesus ele diz claramente, porque vocês são semelhantes. E nós veremos aqui, ao decorrer da exposição do texto, os 3 principais aspectos desta semelhança. Escribas e fariseus, eles são semelhantes a sepulcros caiados, em primeiro lugar, por conta da sua aparência. Em segundo lugar, por conta da sua impureza. E por fim, eles são semelhantes pelo fato de que ambos devem ser evitados. Então nós vamos ver aqui cada um desses aspectos de maneira mais detalhada. Ai de quem se assemelha a sepulcros caiados. Escribas e fariseus são semelhantes a estas sepulturas pintadas de branco, em primeiro lugar, porque eles são semelhantes na aparência. Acompanhe comigo ali no texto, quando ele diz: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros. De que forma? Jesus diz que por fora se mostram belos. Assim também vocês, por fora, parecem justos
aos olhos dos outros. Em uma outra tradução, na língua portuguesa, nós vamos encontrar o texto assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vos assemelhais a sepulcros caiados, que aparentam beleza externa. Então, antes de mais nada, é importante aqui nós conhecermos um pouco do contexto histórico-cultural que está presente aqui nas palavras de Jesus. Dentro da lei mosaica, nada disseminava mais impureza cerimonial de forma mais grave para um judeu do que tocar em um cadáver. Tocar em um cadáver era aquilo que produzia maior tempo de pureza cerimonial. A pessoa tinha que ficar afastada dos seus cultos religiosos, afastada do povo porque havia tocado em um cadáver. Para os fariseus, acostumados a fazer o quê? A acrescentar as suas tradições orais cercando a lei. Então a lei dizia que tocar em um cadáver tornava alguém impuro. O que eles faziam? Cercavam a lei com outros requisitos, outras traduções, para tentar impedir ainda mais daquilo ser cometido. Então o que eles diziam além de tocar em um cadáver? Eles começaram a produzir uma tradição que dizia que se a sombra de uma pessoa tocasse um cadáver ou apenas o túmulo onde a pessoa estava sepultada, de acordo com a tradição farisaica, essa pessoa já estava cerimonialmente impura. Então eles acrescentavam outras regras sobre a lei para tentar impedir ainda mais que o povo pecasse contra aquilo que o Senhor determinava. E é por conta desta tradição oral que foi criada que antes da Páscoa, tempo onde os judeus vinham de todas as regiões até Jerusalém, até o templo, é o que nós estamos vendo neste momento. Jesus está no templo, está naquele local por conta das comemorações da Páscoa. O que eles faziam? Eles pegavam esses túmulos, as pessoas naquele tempo elas eram sepultadas fora de Jerusalém, era fora da cidade, e onde tinham túmulos, eles pintavam de branco. Eles caiavam esses túmulos, por qual motivo? Para que assim as pessoas, os viajantes, pudessem facilmente identificar que ali havia uma pessoa sepultada e com isso impedir de que a sua sombra passasse sobre o túmulo e ela adquirisse impureza cerimonial. Porque imagine só, a pessoa faz uma longa viagem. Nós estamos falando de um tempo onde não havia carro, não havia avião. As pessoas vinham normalmente andando. Dias de viagem. E aí, depois de uma longa viagem, a pessoa estava chegando a Jerusalém, chegando ao templo, onde ela estava ansiosa para passar aquele tempo de celebração, a data mais importante do calendário judaico. Mas pouco antes de entrar na cidade, a sua sombra passa pelo túmulo e ela é declarada cerimonialmente impura. Ela não pode nem entrar em Jerusalém mais para participar daquela ocasião que ela tanto aguardou e foi lá e se sacrificou para poder estar lá. Certamente ninguém gostaria de correr esse risco. Por isso os sepulcros eles eram caiados, pintados de branco, para fornecer um sinal a esses visitantes. Outro ponto importante aqui a ser reparado, e aí eu convido você a correr o olho aí no texto, lá para o verso 29. Você verá no versículo 29 que o texto diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam o sepulcro dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós devemos saber que era um costume daquele povo enfeitar os túmulos dos justos. Ou seja, isso demonstra que esses sepulcros eles eram belos não por serem pintados de branco. O motivo deles serem belos não é porque eles eram caiados, mas porque as pessoas construíam cerimoniais, construíam memoriais ali para as pessoas sepultadas. É algo muito semelhante com aquilo que nós vemos nos nossos dias, na nossa cultura. Quando nós vamos até o cemitério, nós paramos lá e nós podemos observar vários túmulos que são extremamente bonitos. São verdadeiras obras de arte. Então é nesse sentido que eles são belos por fora. Não é pelo fato de eles serem caiados.
E essa informação, irmãos, ela é bem importante para nós. Saber que os túmulos não eram bonitos por serem pintados de branco. Ela vai ser uma informação extremamente relevante no último ponto aqui da pregação. Então guarde essa informação na memória, porque nós vamos resgatá-la no final. Os túmulos não eram bonitos por serem caiados. Esse não era o motivo. Então a primeira semelhança destes religiosos para sepulcros está bem clara. Ambos aparentam uma beleza externa, exterior. São bonitos por fora, parecem justos aos olhos dos outros. Hipócritas. Hipócritas. Mais uma vez Jesus está batendo neste ponto, na principal característica distintiva destes homens. Se preocupam com as questões menos importantes, porque elas são visíveis aos olhos, mas desprezam tudo aquilo que é muito mais importante. Desprezam a justiça, desprezam a misericórdia, desprezam a fé. Limpam o exterior para que todos os saúdem por isso, enquanto por dentro, Jesus diz, vocês estão cheios de um violento desejo por reconhecimento. Vocês estão cheios de um desejo violento por riquezas, ao ponto de que vocês devoram as casas das viúvas. Limpos só por fora, mas são incapazes de dominar os seus próprios impulsos pecaminosos. Se vestem de forma apropriada. Falam de uma maneira apropriada. Andam com um certo grupo de pessoas que vocês consideram ser apropriadas. Abraçam toda uma determinada tradição, mas tudo isso tem apenas um objetivo, que está muito longe de agradar a Deus, mas apenas de exaltar a si mesmos. Qual que é o grande problema para o hipócrita? Qual que é o grande problema para esse tipo de religioso, que se preocupa com as questões externas, mas ignora a sua maldade interior? Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que esse tipo de comportamento, ele é capaz de enganar apenas outras pessoas. Vocês são justos aos olhos dos outros. Cegos guiando outros cegos. Esquecem que Deus, esse Deus que vocês tanto dizem guardar, que criam outras regras para guardar, para impedir as pessoas de transgredir a lei, esse Deus que vocês tanto dizem proteger, ele não é capaz de ser enganado. Lembram do profeta Samuel, quando ele veio ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel? E aí quando Samuel viu os filhos de Jessé, lá em 1 Samuel 16, versos 6 e 7, o texto diz que Samuel viu Eliabe. E ele disse consigo, certamente está diante do Senhor seu ungido. Ele olhou um dos filhos e disse, certamente é esse. Não tenho dúvida, está aqui. E aí o que Deus diz a Samuel? Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura. Provavelmente Eliabe era o mais alto, o mais bonito entre os filhos. E aí Deus diz, não olhe para isso, não olhe para aquilo que está aparente, externo, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Escribas e fariseus, eles maquiavam o seu exterior na tentativa de esconder a sujeira do próprio coração. Mas eles esqueciam que isso é algo sem nenhum proveito diante de um Deus que sonda as mais íntimas das motivações. Deus não se importa com a nossa aparência. Ele se importa com o nosso interior. Agora, será que nós mesmos, muitas vezes, nós não nos esquecemos disso? Você medita diariamente em como está o seu coração? Será que você já foi convencido daquilo que nós falamos semana passada, da sua sujeira interior?
Você já confessou o seu pecado e clamou a Deus por salvação? Porque esse é o primeiro e mais importante passo para nós não nos tornarmos religiosos hipócritas. Externamente religiosos, mas internamente mortos em delitos e pecados. Deus se importa com o interior. Nenhuma aparente religiosidade pode salvar qualquer pessoa. Aí em 1 João 1,9 nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu falei bastante aqui nas últimas semanas sobre as armas que Deus nos dá para vencermos neste mundo. A sua palavra, a oração e a congregação. Nós precisamos usar os recursos que Deus nos dá. E nós temos que ter muito cuidado com o orgulho religioso que pode nos aproximar muito mais de escribas e fariseus do que de verdadeiros discípulos. E eu vou dar um exemplo prático disso. Pode, irmãos, ou talvez é melhor dizer, certamente vai acontecer, de nós enfrentarmos lutas, todos nós de maneira individual, com certos pecados específicos. Cada um tem os seus pecados que tem que lutar diariamente. Pode ser diferente um do outro, mas todos nós temos. Nós vamos encontrar tempos de dificuldade, de sofrimento, como o pastor Adriano falou. E nestes momentos onde nós estamos em luta, nós precisamos buscar socorro, ajuda. É nesses momentos que nós vamos usar as armas que Deus nos deu. Só que pode acontecer de eu não ir atrás de auxílio simplesmente porque eu não quero macular a minha própria imagem. Eu não busco a ajuda de um outro irmão porque eu fico pensando, o que ele vai pensar de mim se eu confessar esse pecado para ele? O que o irmão vai pensar de mim se eu buscar ajuda neste momento? Medo de me abrir para um irmão ou uma irmã que seja mais maduro na fé, sendo que Deus, aquele que realmente importa, Ele já sabe do que eu estou passando. Ignorar que o Criador do mundo, infinitamente sábio, nos deu uma ordem, lá em Tiago 5,16, onde ele diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus determinou isso. Nosso Deus infinitamente sábio, Ele deu essa ordem. O auxílio dos irmãos é precioso. E Deus utiliza isso como ferramenta de cura. Como uma ferramenta importante para ajudar os seus filhos a vencer o pecado neste mundo. Portanto, irmãos, nós não podemos fazer como escribas e fariseus, que procuram conservar a aparência exterior a todo custo. Eu não vou me abrir desse jeito porque, o que eles vão pensar de mim? A minha imagem vai ficar maculada. Esse é um pensamento de religiosidade hipócrita. Lembre-se nesses momentos que Deus conhece o seu interior. Deus conhece o mais profundo do seu coração. Não há como esconder nada dele. E se Ele ordenou que a gente deve usar essas armas, Ele disse, confessem os seus pecados uns aos outros. Façam isso. Isso é importante. Deus poderia resolver todas as coisas sem a interferência de ninguém? Poderia. Deus poderia nos salvar e nos levar daqui, no exato momento, mas Ele permite a comunhão, a congregação. E Ele faz isso porque Ele está moldando o seu Filho em nós. Então use das ferramentas que Deus te deu para vencer neste mundo. Conheça cada vez mais a Deus por meio da sua palavra. Ore cada vez mais.
e busque cada vez mais os seus irmãos, estes irmãos que Deus lhe deu. Precisando, busque auxílio, não seja um hipócrita. Não queira aparentar perfeição, quando nós sabemos que ela não existirá neste mundo. Todos nós somos seres imperfeitos. Todos nós lutamos contra o pecado na nossa vida. Todos nós. Não se esqueça, nós não podemos passar de pecadores orgulhosos para religiosos orgulhosos. Não adianta nada essa transferência. Nós precisamos ser pecadores arrependidos, que reconhecem as suas falhas, que reconhecem os seus pecados e que faz uso de todos os recursos que Deus nos deu para vencermos neste mundo mau. Então, nisso nós encontramos a primeira semelhança de escribas e fariseus com os sepulcros caiados. Semelhança na aparência. São bonitos por fora, justos, mas apenas aos olhos dos outros. A segunda semelhança está na impureza. Mais uma vez repetindo o texto. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. A aparência exterior é de beleza, mas internamente só há morte e podridão. Por dentro, Cristo já havia denunciado, estão cheios de roubo e de glutonaria. Estão cheios de um desejo violento por reconhecimento e riqueza. Hipócritas que não se dominam, estão cheios de maldade. E essa maldade aqui que você encontra no final do verso 28 é a tradução da palavra grega anomias, que significa literalmente alguém que se comporta desafiando a lei. Por isso que você vai encontrar em algumas traduções a opção pelo termo iniquidade. São homens que dizem guardar a lei nos seus menores termos, dão o dízimo até daquilo que a lei não exige, da hortelã, do endro e do cominho, porém, internamente, lá no coração, são pessoas que desprezam a lei e que, portanto, desprezam o próprio Senhor. Esse estado de rebelião demonstra a sua enorme semelhança com uma bela sepultura, que por fora a beleza pode ser contemplada, mas ninguém quer dar uma olhada no que tem lá dentro. Por fora é bonito, mas ninguém quer ver o que está lá dentro, porque nós sabemos que dentro de uma sepultura existe apenas o quê? Morte e todo tipo de podridão. Estes religiosos são aqueles que se vangloriam dos seus feitos, de suas tradições, das suas longas orações, da sua bondade superior aos outros. Mas a intenção desses religiosos para com Jesus, qual é mesmo? Lá em Mateus 12,14 nós temos a intenção deles. Mas os fariseus conspiravam contra Cristo, procurando ver como o matariam, tramando um assassinato. Era isso que esses homens estavam fazendo. Os mesmos que se diziam belos, cheios de virtudes, cheios de piedade, eram aqueles que tramavam uma forma de matar o Messias. Bonitos por fora, cheios de morte por dentro. A religiosidade hipócrita que age externamente, na aparência, é incapaz de fazer qualquer diferença aqui dentro. No coração, o religioso hipócrita, ele se comporta com anomia. Ele vive desafiando Deus em seu interior. Ele vive sem temor. Ele vive na iniquidade. Ser um religioso de aparência é o mesmo que ficar colocando maquiagem e perfume em um defunto. É isso que a religiosidade faz. É maquiar e passar perfume em alguém que está morto.
na tentativa de esconder a realidade. Enquanto que a verdadeira religião, aquela que nos reconecta com Deus, ela age de dentro para fora. Ela traz vida. Ela age inicialmente regenerando um coração que está morto, um coração de pedra. O Espírito Santo vem e nos convence do pecado. E então nos conduz ao arrependimento. E que isso nos leva a Cristo. É um processo de dentro para fora que inevitavelmente vai ser visto e evidenciado por boas obras. Isso é ensinado inúmeras vezes nas Escrituras. Lá em Romanos 8:29, Paulo diz assim: pois aqueles a quem Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O motivo pelo qual nos salvou está nesse texto. Deus nos salvou para nós sermos semelhantes a Cristo. Entenda isso, irmãos. É por isso que Deus lhe alcançou. Foi por isso que Deus te salvou e te regenerou, para que você pudesse ser conformado à imagem de Cristo. Para que você pudesse imitá-lo e ser como Ele. Se Deus lhe salvou, se o Espírito lhe regenerou, então você precisa ser conformado à imagem de Cristo nos seus pensamentos, nas suas emoções, no seu intelecto, no seu comportamento, em todas as áreas da sua vida. É de dentro para fora. Nós devemos nos tornar semelhantes a Cristo. Agora chega o momento da sinceridade. Sejamos sinceros, irmãos. Parece que nós estamos muito longe disso. Não parece? Quando eu olho para mim mesmo, eu percebo que eu ainda tenho pensamentos maus. Quando eu vejo as minhas atitudes, elas parecem ainda distantes da atitude de Cristo. O meu comportamento não parece muito semelhante ao comportamento do meu Salvador. Parece que a minha semelhança com Cristo está ainda um pouco longe de ser alcançada. Agora, nós devemos desanimar diante dessa realidade? Como que de forma prática nós podemos buscar esse tão grande objetivo? O que nós devemos fazer na prática para sermos de fato como Cristo? E aqui eu vou dizer de uma forma bem simples e objetiva. Para que você seja conforme a Cristo, para que você seja semelhante a Ele, você precisa primeiro parar, para depois começar. É isso que você precisa fazer. Parar e depois começar. Como assim, né? Poxa, a resposta mais importante da minha vida como crente, você me diz um negócio assim, um enigma. Que eu vá para casa agora descobrir o que eu tenho que parar e começar. Quando Deus nos regenera, irmãos, nós temos que parar com a anomia. Você tem que parar de viver em rebelião, como se não houvesse nenhuma lei divina para você seguir. Você abandona, você para com velhos hábitos, velhos costumes, velhas paixões pecaminosas. Enquanto, por outro lado, você precisa começar a desenvolver novos hábitos, novos costumes. Você tem que se apaixonar por coisas novas. Você se desfaz da velha natureza e se reveste de uma nova natureza. Você interrompe a sua rebelião e passa a amar o seu Criador. Abram suas Bíblias em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Versos 5 a 10. Esse texto deixa esse parar e começar muito claro. Colossenses capítulo 3, versos 5 a 10. Aqui você vai entender melhor o que significa ter que parar para começar. Colossenses 3, versos 5 a 10.
Diz assim a palavra do Senhor: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. É aqui que você precisa parar. Você precisa fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. E aí ele dá uns exemplos disso: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas. Vocês também faziam parte desse grupo que vivia na anomia, como se não houvesse lei para ser seguida. No passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram, vocês abandonaram, pararam com a velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você para começar. Abandona a velha natureza e começa uma nova natureza. Foi para isso que Deus lhe salvou, para você ser conformado à imagem do Filho. Você tem feito esse exercício diário na sua vida? Um exercício que é necessário para todo aquele que foi alcançado pela graça do Senhor. Você tem vivido como alguém que não age mais como se estivesse livre de prestar contas a Deus das suas atitudes? Você tem procurado constantemente avaliar sua própria vida à procura de velhos hábitos pecaminosos para poder parar com eles? Você avalia isso diariamente à luz das Escrituras? Você faz isso e aí então substitui esses velhos hábitos por novos hábitos que agora glorifiquem a Deus? Você faz isso de maneira diária? Uma meditação pessoal, um confronto para saber o que mais eu tenho que parar na minha vida? O que mais será que eu tenho de prática que desagrada a Deus? E como que eu posso substituir essas práticas com novas que glorifiquem ao meu Senhor? Ou será que você tem cometido o mesmo erro de escribas e fariseus, tentando apenas manter uma aparência bela, mas internamente só existe pensamentos maus, só existe morte e podridão? Não se esqueçam, irmãos, a Deus ninguém engana. Você pode passar o dia todo com a melhor maquiagem do mundo. Você pode passar o dia todo aparentando uma beleza estonteante. Mas Deus é aquele que lhe enxerga limpando o rosto no final do dia diante do espelho. Deus é aquele quem vê quem você realmente é. Então, conforme o texto que nós estamos analisando, a primeira semelhança de escribas e fariseus com sepulcros caiados é a semelhança da aparência. São bonitos por fora. São justos, mas apenas aos olhos dos outros. A segunda semelhança está na impureza. Estão cheios de ossos mortos e de toda a podridão, cheios de hipocrisia e de iniquidade. A terceira e última semelhança está no fato de que ambos devem ser evitados. Neste texto que nós estamos analisando, é relativamente fácil cometer o erro de achar que a beleza dos sepulcros está no fato deles serem caiados, pintados de branco, e acabar perdendo um aspecto importante da semelhança entre sepulturas e escribas e fariseus. Como eu expliquei lá no início, os mortos eram sepultados fora da cidade, justamente porque entrar em contato com o cadáver trazia mais longa impureza cerimonial, que era determinada pela lei. E por conta disso, os sepulcros eram pintados de branco no período da Páscoa como forma de emitir um alerta aos viajantes. Com esse alerta, essas pessoas poderiam evitar as sepulturas, passar por longe delas e, consequentemente, evitar o contato que os contaminaria. E é dentro desse aspecto relevante que nós encontramos a terceira e última semelhança entre religiosos e sepulturas caiadas.
são bonitos externamente, porém cheios de morte, cheios de impureza e, consequentemente, devem ser, por isso, evitados. E aqui, eu poderia gastar um longo tempo, irmãos, falando sobre o quanto devemos evitar falsos líderes religiosos. Quando nós devemos evitar essas pessoas que chamam atenção para si mesmo, que têm um desejo excessivo por reconhecimento e por riqueza. Só que eu acredito que aqui neste ponto nós temos uma lição extremamente valiosa acerca de relacionamentos pessoais de forma geral. Muitos, principalmente ali no início de uma caminhada cristã, de seu discipulado, ficam em dúvida sobre como devem ser os seus relacionamentos com pessoas descrentes. Muitos ficam ali em dúvida se é pecado ter amizade com pessoas que não confessam a fé em Cristo. Com pessoas que não creem da mesma forma que nós. E quando nós vamos olhar para a vida de Jesus Cristo, nós vemos Jesus andando e fazendo refeições junto de pessoas que os religiosos diziam ser publicanos e pecadores. Enquanto que as palavras mais duras de Jesus eram dirigidas justamente para aqueles que mantinham o status de pessoas religiosas. Parece que nós vemos o contrário. Nós vemos Jesus tendo comunhão com aqueles que as pessoas diziam ser pecadores, mas ele repreendia severamente as pessoas que tinham o status de pessoa religiosa. Se nós olharmos para isso, significa dizer então que nós devemos até mesmo procurar, então, comunhão com descrentes e evitar o religioso? Eu diria, vamos com calma. Por qual motivo Cristo, ele assemelha os escribas e fariseus a sepulcros caiados que devem ser evitados? Porque eles carregam impureza. Esse é o motivo. Esses escribas e fariseus são aqueles que se opõem abertamente a Jesus como Messias. São pedras de tropeço para os outros. Eles afastam as pessoas de Cristo. E é por conta da rejeição ao Filho de Deus que esses religiosos devem ser evitados. Eles se opõem, eles se afastam, eles afastam as pessoas de Cristo. Por outro lado, aqueles que os religiosos diziam ser pecadores eram justamente aqueles que estavam à busca de Cristo. Eram aqueles que procuravam Jesus, seja por suas obras, seja por suas palavras. Esses pecadores do contexto bíblico eram aqueles que estavam ali ansiosos para ouvir alguma palavra do Messias. Vocês percebem a diferença? Nós temos um princípio importante aqui, entre aqueles que são evitados e aqueles que não são. E isso a gente pode aplicar para a nossa vida. Ter relacionamentos pessoais, ter amizade com descrentes é pecado? A resposta simples é não. Entretanto, é importante fazer um adendo aqui. Não é pecado, desde que estes relacionamentos não sejam uma influência negativa na sua vida. Existem algumas advertências bíblicas bem claras sobre isso. 1 Coríntios 15, 33. Ele diz, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Pastor Tim Chalise, ele diz que se o crente não é uma boa influência sobre o descrente, então ele está sofrendo uma má influência. Ou seja, se ele não consegue influenciar, então ele já está sofrendo a influência do descrente. Esse é um cuidado que nós devemos ter. Nós podemos também pegar o Salmo 1, que nós cantamos agora há pouco. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém, aquele que não para ali no caminho dos pecadores e que não se assenta, não tem comunhão com escarnecedores. Podemos ter amigos descrentes? Sim, claro que podemos. Mas nós temos que ter muito claro, entender quais são os riscos e quais são os limites desse tipo de relacionamento. Quando você, crente, precisa de um conselho,
de uma orientação sobre qualquer assunto da sua vida, para quem você deve recorrer? Para um irmão na fé ou para um amigo seu que não crê em Cristo? Para qual você vai buscar um conselho? Me espanta, irmãos, quando eu vejo crentes que na primeira dificuldade, seja pessoal ou seja até aconselhando alguém em dificuldade, logo sugere para a pessoa buscar um psicólogo. Me espanta isso. E não me entendo errado, eu não desprezo de forma alguma a medicina, o uso dos recursos da graça comum que Deus coloca à nossa disposição. Mas, quando nós estamos falando de doenças da alma, qual conselho, qual orientação, qual diagnóstico você acha que vai receber de um especialista que simplesmente não crê no pecado e nas suas consequências para a nossa vida? Ao invés de tratar o problema do pecado, ele vai lhe receitar um remédio. Ele vai lhe tratar como alguém que sofre de uma patologia. Ele vai tratar alguém doente, mas não doente por causa do pecado. Ele pode até amenizar a sua dor, mas ele não soluciona o seu maior problema. A verdadeira paz jamais é conquistada dessa forma, sem tratar a raiz do problema, sem tratar o pecado e as suas consequências. Agora, voltando para a questão da amizade com os ímpios, qual é então o limite? Existe um ponto em que nós devemos tomar a decisão de nos afastar definitivamente? Existe. Existe um ponto de ruptura que o crente deve pedir a Deus sabedoria para saber o momento de se afastar. E nós encontramos esse ponto justamente diante daquilo que Cristo está enfrentando aqui, neste momento, no Evangelho de Mateus. Nós devemos nos afastar, nos abster de qualquer comunhão com pessoas que abertamente se opõem a Cristo e que vivem em anomia, em iniquidade. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 11, o texto diz: mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Nós não devemos ter nenhum tipo de comunhão com pessoas que se opõem abertamente e violentamente contra Cristo. É o caso dos religiosos, escribas e fariseus. Pessoas que abertamente escarnecem do nosso Salvador. Você não deve ter comunhão com esse tipo de gente. Você não deve convidar a pessoa para passar uma tarde com você. Você não deve pedir conselhos para ninguém assim. Pessoas que abertamente se opõem à religião cristã, que se opõem a Cristo, e que fazem piadinha e que debocham da fé do crente. Nós não devemos ter nenhuma comunhão. E além disso, o texto diz de 1 Coríntios 5,11, que muito menos com aqueles que se dizem cristãos, mas que na prática possuem uma conduta até pior do que muitos descrentes. Você não deve andar com alguém que se diz crente, mas que tem uma conduta reprovável, como alguém que vive em iniquidade. Sequer comam com alguém assim, diz o Senhor. Por que que nós não podemos ter comunhão com essas pessoas? Porque quando nós nos associamos, quando nós mantemos uma íntima comunhão com pessoas assim, nós estamos, na verdade, aprovando esse tipo de comportamento. Nós estamos aprovando uma conduta pecaminosa que ofende, que ataca diretamente o nosso Senhor e Salvador. Nós estamos avalizando, nós estamos vendo se está tudo bem. E aí então você não é influência na vida da pessoa, você está sendo influenciado. Nós devemos ter muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. Então, recapitulando o texto que nós vimos aqui hoje.
Jesus aqui está comparando escribas e fariseus a sepulcros pintados de branco. Onde nós destacamos aqui que a primeira semelhança de escribas e fariseus com sepulcros caiados é a semelhança na aparência. São bonitos por fora, são justos, mas apenas aos olhos dos outros. A segunda semelhança está na impureza. Internamente estão cheios de ossos mortos e de toda podridão, cheios de hipocrisia e de iniquidade. A terceira e última semelhança está no fato de que ambos devem ser evitados. Devemos evitar qualquer pessoa que se opõe violentamente a Cristo, ou que se dizem crentes, mas que vivem na semelhança de escribas e fariseus, vivem na anomia, vivem na iniquidade, vivem como se nunca fossem prestar contas de suas vidas. Então vamos agora orar, porque hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Oremos. Amado Pai, bondoso Senhor, nós louvamos o Teu santo nome e a Tua santa palavra, que sempre nos ensina, nos corrige, nos exorta. E é ela, Senhor, que tem poder para mudar a nossa vida, para nos tirar da anomia, para nos tirar de uma vida em iniquidade que não leva a Deus e a Sua palavra em consideração, que vive como se não houvesse lei, que vive como se nunca fosse prestar contas da sua vida e dos seus atos a ninguém. Se hoje estamos aqui desejosos em conhecer e aprender, é porque o Senhor operou em nós uma ação sobrenatural, nos regenerando por meio do Santo Espírito, trocando um coração morto por um coração vivo. Que não sejamos como escribas e fariseus, como sepulcros caiados. Que não sejamos assim, belos por fora, mas cheios de maldade por dentro. Mortos ainda internamente em delitos e pecados. Que não sejamos aqueles que devem ser evitados. Pelo contrário, irmãos, que possamos ser pessoas que trazem luz para um mundo em trevas. Que gerem nas outras pessoas o desejo de estarem próximos de nós, porque nós transmitimos a luz daquele que nos salvou. O Senhor está transformando a cada um de nós na semelhança do Teu Filho. Eu peço, Deus, complete essa obra em nós. Nos ajuda diariamente a sermos de fato mais semelhantes a Cristo. Sabemos que a perfeição nós não vamos encontrar nesse tempo presente. Mas nós confiamos em um dia estarmos todos juntos celebrando a incrível obra que o Senhor fez em cada um de nós. Que um dia a gente possa olhar para os nossos irmãos na eternidade e nos alegrarmos, porque nós fizemos parte disso. O Senhor nos usa, ainda com a sua muita misericórdia, e nos faz participantes da Tua obra. Isso é maravilhoso. Nos ajuda, Pai, a realmente sermos bênção na vida uns dos outros. Sermos influência positiva na vida uns dos outros. E que juntos a gente possa perseverar até o fim. Esse é o nosso desejo de oração em nome de Cristo. Amém.